Oi, gente. Desejo a todos uma boas-vindas. Comigo, Érica Fujita. Sou engenheira agrônoma que presta assistência técnica e consultoria para pequenos e médios produtores rurais. Trabalho na área há 19 anos, prestando essa assistência técnica a esses produtores. Saber o que plantar. Gente, tem pessoas que falam, Érica, eu vou começar a trabalhar com hortaliças, eu gosto de mexer com roça, mexer com lavoura, mexer com cultura, tal, etc. Só que uma vez eu plantei 1000 pés de berinjela, vamos supor. Um exemplo que eu já ouvi em depoimento de um produtor. Aí ele falou para mim, mas deu tanta, mas foi a coisa mais linda do mundo, Eu tinha uma produção assim maravilhosa, coisa de primeira mesmo, sabe, com fruta assim exemplar, de primeira qualidade. Só que o que acontece? Eu não tinha para quem vender. Eu não tinha onde escoar. Eu não tinha carro, eu não tinha ajuda para poder levar essa produção para comercializar, carregar o meu carro e levar até na cidade. Chegou uma hora que não dava mais certo por causa de custo, ficou caro o transporte. E aí acabei dando para porco, galinha, isso, aquilo, outro. E no final eu não tive quase nada de lucro. Entendeu? Não tive quase nada de lucro. Então aí o que aconteceu? Acabou que eu perdi, porque eu plantei uma coisa que não tinha saída, eu não procurei. Então, para vocês saberem o que vocês vão plantar na horta, uma coisa que vocês têm que pensar. Se você tiver uma roça, como que você vai fazer o que você colheu chegar até o seu comprador? Será que na sua região tem atravessador que venha retirar essa colheita sua? Porque hortaliça não se colhe uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Pelo contrário, a hortaliça se colhe periodicamente. Você tem que estar colhendo a cada 2 dias, 3 dias, no máximo uma vez por semana você tem que colher. Você tem noção se por acaso na sua região tem um comprador que vai buscar essa sua produção no sítio? Ou você vai ter que levar essa produção para ser vendida? Aonde você vai vender se você levar? Você tem uma barraca na feira? Você tem um cliente numa quitanda que possa comprar? Você tem alguém que já faz isso e possa estar levando junto com a carga dele a sua produção para poder vender e você divide o custo do frete? Porque a gente tem que pensar nisso. Ou a pessoa está indo lá levar a produção dele e a sua e você não vai ajudar no custo? Tem que ajudar. Então, assim, saber o que plantar, você tem que primeiro descobrir o que você vai fazer com essa roça quando colher. Muitas pessoas fazem isso, mas assim, na empolgação esquece, né? Eles se preocupam em como plantar, em como fazer, cuidar, isso, aquilo. Só que daí quando tem a colheita, fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde mandar. Eu não sei para quem vender. Eu vou tentar vender aqui dentro no assentamento, por exemplo. Eu vou tentar vender aqui dentro do meu bairro. Esse bairro aqui tem bastante morador, mesmo que seja sitiante, chacareiro, fim de semana, veraneio, não sei o que, não sei o que, eu vou conseguir vender. Mas assim, como que você vai ter noção? E se de repente você tá com 1000 pés de berinjela, e berinjela quando começa a produzir, produz bastante, será que vai vender toda essa produção? Vamos supor que dá meio quilo de berinjela por pé, é 500 quilos. Vamos reduzir aí para 200 quilos por semana ou a cada 2 vezes por semana? Não é pouco. Então, isso é fundamental, porque assim, o produtor, ele até tem condições de saber o manejo,
consegue até tocar uma roça. Só que tentar saber o que eu vou plantar está diretamente ligado aonde você vai vender. Se eu não souber aonde eu vou vender, o que, que eu vou fazer com a minha produção quando colher? E tem época do ano, viu, gente? Então, por exemplo, em média, quando eu ando na roça por aí com uns produtores, o que, que eu peço para eles? Ter no máximo de 2 a 3 culturas diferentes. Mas no máximo, porque mais do que isso você não consegue cuidar direito. Uma, porque a mão de obra está complicada. O segundo, porque é muito serviço, entendeu? Porque, ó, vamos colocar somente o pepino, é um exemplo, tá? Pepino eu planto a cada 30 dias, porque o ciclo dele é rápido. Então eu vou e planto a cada 30 dias. Aí quando eu planto a cada 30 dias, se você pensar que se vamos colocar uma variedade aí, o pepino japonês, que em 35 dias começa a colher, e eu tenho que ter uma roça nova a cada 30 dias. Uma vez por mês eu tenho que estar plantando, tá? Aí você vai escolher plantar cada roça 2.000 pés ou em mais ou menos 500 pés para você poder ter condição de cuidar. Eu vou reduzir e plantar. Mas nisso tem quem compra esse pepino que vai estar sendo entregue se o clima deixar, né? Se não ter aquelas tempestades que acontecem, se não acontecer nada, eu vou ter saída. Ou eu vou ter um monte de pepino em casa para, sei lá, doar. Então tem que tomar muito cuidado. Então, se você vai começar trabalhar com hortaliça, nunca trabalhou, tem uma certa noção, quer começar a plantar o hortaliça que vocês mais gostam de comer, que isso acontece muito, quem é que vai comprar? Será que essa hortaliça que você gosta muito, o restante das pessoas também come? Tem que pensar isso. Então, ó, umas coisas que vendem muito bem quiabo, abóbora, pepino, tá? Tomate. Parece que não, até o pimentão vende muito bem, porque o pimentão tem gente que gosta ou não, mas são hortaliças que vendem, né, ao longo do ano. Só que tem coisas que não vende muito porque vai de gosto, né? Ah, eu amo berinjela. Quantas pessoas você conhece que ama? Então, mas eu consigo plantar bem uma berinjela, eu tenho uma habilidade boa, eu conheço todo o manejo, eu sei fazer uma roça de berinjela como ninguém mais. Aí vocês vão lá e vai plantar quantos pés? 1.000 pés de berinjela? Opa, mas berinjela é geralmente, né? Não é todo mundo que come. E jiló também, por ser amargo, não é todos que comem. Então tem que saber plantar o que você consegue, fazer um manejo legal, você tem um certo conhecimento, sabe que vai ter uma vazão, que você tenha pelo menos uma possibilidade ou duas de cliente que vai comprar esse produto. E a distância? Aonde você está? Será que é perto da cidade? Se eu precisar de uma emergência, levar essa produção para vendê-la, eu consigo? Então tem que pensar nisso, saber o que plantar. Então, por exemplo, vamos supor, eu moro perto da cidade, é facinho eu ir lá vender, e aí eu posso estar entregando a cada 2 dias, vamos supor. Então aí o que você poderia plantar a cada 2 dias? Que você consiga estar colhendo a cada 2 dias sempre. Então são aqueles produtos, aquelas hortaliças que saem rápido. Só que vocês têm que ter uma continuidade de plantar, não é? Aqui já entra no que? Planejamento. Uma dificuldade gigante é o planejamento. Para descobrir o que eu vou plantar,
Eu tenho que saber, principalmente para quem eu vou vender, que isso é fundamental, porque ninguém vai plantar 1000 pés de alguma coisa para comer sozinho, não é? É meio complicado isso. Por mais que você ame de paixão, 1000 pés de hortaliça, é 1000 pés de hortaliça. Vamos supor que dê 1 quiabo por pé, é 1000 quiabo que você vai comer a cada 3 dias. Então, tem que saber isso. E o planejamento serve para quê? Uma coisa que eu sempre digo é: a planta nunca vai produzir frutos a mais do que ela consegue alimentar, ou seja, sustentar. O que seria isso? Se ela não consegue segurar, dar nutriente, dar comida para as frutas, por exemplo, o fruto do quiabo, o fruto da abóbora, o fruto do tomate, o fruto do pepino, o fruto do pimentão, qualquer fruto, da berinjela, do jiló, esses frutos é uma hortaliça, né? Certo? Mas será que você consegue dar de nutriente para que essas plantas consigam segurar carga? Isso também tem que pensar. Então, o planejamento vai estar levando em consideração 2 pontos: dinheiro, que vocês vão ter para conseguir comprar adubo. Será que eu tenho condições dentro da minha roça ter resíduo vegetal? Vou ter resto de roçada? O meu planejamento de quantos pés eu vou plantar, eu estou dando um exemplo de pepino porque ele é o mais drástico, que é uma roça por mês você vai ter que plantar. Porque o pepino, como ele é rápido, em 35 dias ele começa a colher, assim que você começa a colher, você tem que plantar outra roça. Porque daí eu vou ter continuidade. Cliente não vai querer que você fale: olha, Érica, você tem um pepino aí? Manda para mim. Ixi, não tô mais com pepino, não. Eu plantei essa semana passada. Só daqui a 3 semanas vou ter pepino. Nessas 3 semanas, ele arranja outro cliente para comprar. Aí você acaba perdendo o mercado. Então você não pode deixar de fornecer o produto. Mesmo que seja, eu tenho, mas não é muito. Pode ser que é o início da produção, vamos supor. Aí, não, tá bom, Erika, não tem problema, pode mandar. Mas nunca zere uma entrega. Se você tem um canal de venda, não pode zerar a entrega. Esse é um ponto. E além de você ter entrega constante, o planejamento ajuda a você ter condição financeira para dar comida para a planta e ela assim conseguir ter produção, tá? Porque na agricultura, de forma geral, a gente ganha por volume. Nós temos que ter um volume para poder ter um retorno financeiro. Porque ninguém vai ficar embaixo do sol, de chuva, no calor, no frio, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo até, na roça. Por esporte, só porque gosta. Não, vocês fazem isso além de gostar para ganhar dinheiro. Então, o planejamento tem que ser exatamente em cima ou da melhor forma que vocês conseguirem do quanto vocês podem adquirir, comprar, ter de adubo e assim por esterco, gasolina para poder roçar e planta daninha e assim você fazer palhada. Então, vocês têm que ter esse tipo de noção. Entendeu? Beijos e até mais.